processo 148 da pauta, processo de relatoria do desembargador Fernando Quadros da Silva. Sustentação oral solicitada pela advogada Maria Angélica Rodrigues, pela apelante Irma Maria Serafim. Com a palavra o relator. Bem, senhor presidente, é uma ação de indenização, uma ação ordinária, ajuizada por Irma Maria Serafim em face do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, com pedido de antecipação de tutela, e se buscava a condenação do Conselho réu ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, devido à denúncia de que a autora teria praticado a prática ilegal da medicina. O juiz, o ACOR, julgou improcedente o pedido, condenando a parte autora ao pagamento dos honorários, que fixou em R$800. Agora apela a parte autora, sustentando que a ineficácia de conduta do réu diante da ilegalidade de um poder de polícia exercido pelo CREMERS, sendo defesa da prática de fiscalizar, que observa sem observar as etapas do artigo 28 da Lei 3268/57, porque a autora ficou prejudicada na observância do contraditório para a defesa. Assevera que a sua incapacidade laboral não impede de exercer suas atividades, sendo assim, alega que há perturbação moral dos danos causados, impossibilitando ganhar seu sustento financeiro pela difamação sofrida e não pela sua deficiência. Alega que foi notificada 2 vezes pelo Conselho, sendo provada sua inocência, postula a reforma da sentença e busca a condenação, então, na forma buscada, pretendida na inicial. Com as contrarrazões vieram os autos. Esse é o breve relatório, senhor presidente. Excelência, tem a palavra. Excelentíssimos membros da Egrégia Turma, cara colega e caros servidores. Essa procuradora que vos fala pegou essa demanda já na fase recursal, sensibilizada com o que a autora vem sofrendo e sabendo que nessa fase recursal não tenho muito a acrescentar aqui, eu me permito demonstrar, sim, aceitou fazer esse desafio confiando na réstia de uma possibilidade de mudança na sentença. A autora desenvolve a massagem neurológica há 30 anos, sendo toda ela registrada nos órgãos competentes, conforme demonstra o evento 1. Desde 87, a mídia já faz já faz referência à massagem neurológica, sendo desenvolvida pela autora. A massagem neurológica, bem como toda pesquisa que dá sustentabilidade à sua metodologia de aplicação, estão amparadas na nossa Carta Magna, seja em seu artigo 5º, inciso 4º, que garante a livre manifestação do pensamento, que inclui a busca por aperfeiçoamento profissional e a pesquisa de métodos e técnicas que venham a contribuir para o melhor desempenho do seu trabalho, sendo vedado o anonimato, seja no seu artigo 1º, incisos 3º e 4º, quando fala dos princípios fundamentais da dignidade humana e o valor social do trabalho. A autora, através da sua técnica, além de desenvolver dignamente o seu trabalho, ela devolve aos seus pacientes qualidade de vida, ou seja, possibilita que os mesmos recuperem a dignidade humana, voltando ao mercado de trabalho, inclusive. Vale ressaltar que durante esses 30 anos nunca aconteceu queixas de pacientes. As difamações que ocorreram e continuam ocorrendo são oriundas de pessoas que nunca foram atendidas pela autora, nem tampouco tiveram contato com a mesma. De acordo com a Lei 3268 de 57, diz que é defesa ao CREMERS apenas fiscalizar, observando as etapas descritas no artigo 22 da mesma lei. Sendo assim, a autora ficou prejudicada no princípio do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o CREMERS não realizou a fiscalização e nem observou as etapas contidas no artigo 22, e optou por notificar criminalmente por 2 vezes a autora, onde ficou comprovada sua inocência, ou seja, a mesma não executava o exercício ilegal da medicina, nas 2 denúncias. Assim sendo, provado está pelo fato gerador na notícia de ser autora merecedora da indenização por danos morais causados de forma quase irreparável à mesma.
O dano moral existe, in re ipsa, quando deriva inexoravelmente do fato ofensivo, de tal modo que a prova a ofensa é o ipso fato, ficando demonstrado o dano moral. No caso em tela, ficou comprovado que a autora teve seu nome aviltado, tendo em vista que nas duas transações penais ficou provado que a autora não exerce de forma ilegal a sua profissão, que é massoprevencionista e não médica. Vale ressaltar que nem a decisão ACO declara o exercício ilegal da medicina por parte da autora, mas também a sentença não reconhece o dano moral. Ora, se não há ilicitude no exercício da profissão, ou seja, a autora não exerce ilegalmente a medicina e foi causada existe o dano moral, ele ocorreu. Conforme a própria testemunha do CREMERS, na fala do Dr. Carlo Domênico Marrone, médico neurologista, e esse depoimento está no evento 126, diz que a autora diz que qualquer tipo de procedimento tem que passar por pelo menos de 3 a 4 fases para ser fundamentado. No caso em tela, a técnica, massagem neurológica mencionada, são 118 profissionais da área envolvidos e que os documentos comprovam os resultados do emprego da técnica massagem neurológica. Portanto, durante esses 30 anos, a técnica massagem neurológica só trouxe benefícios para as pessoas que, de uma forma ou de outra, se utilizaram dela. Não menos importante ressaltar que a autora sempre manteve excelente relacionamento com os profissional com todos os profissionais da área da saúde. Finalizando, é de fundamental importância que esta egrégia turma tenha conhecimento de que a autora ainda sofre constrangimentos em razão destes fatos e isto ultrapassa o âmbito da sua vida profissional, trazendo para a sua vida pessoal, familiar, constantes situações embaraçosas que acarretam ainda restrições de convívio social. Era isso, excelências. Obrigada. Com a palavra o relator. Senhor presidente, como bem mencionado, da tribuna, a questão aqui é que o Conselho Regional, recebeu denúncias e encaminhou para a autoridade policial o pedido de apuração dessas condutas, que seria efetivamente o exercício legal da medicina. E, efetivamente, se limitou a fazer isso. E a parte, então, entende que essa conduta do Conselho teria causado danos à sua atividade. Há notícias nas contestações de processo de diversas ações de indenização promovidas pela mesma parte. E com relação a esse caso especificamente, eu não verifiquei nenhuma atuação ilegal do Conselho, porque o Conselho, nesse caso, a pessoa nem é afiliada ao Conselho, então ele recebeu uma denúncia, ele encaminhou à autoridade policial, e nós já decidimos em outros casos que levar ao conhecimento da autoridade competente a possível atividade ilícita, ou em tese, né, não configuram, não causam dano, porque isso é atuação estatal, e até uma forma de levar às autoridades competentes e, claro, um processo, um inquérito, uma informação, um pedido de esclarecimento sempre causa algum desconforto, mas isso é inerente ao Estado Democrático de Direito. Então, não verifiquei essa apontada, o dano decorrente de duas notícias crimes que foram levadas à autoridade policial, e que me parece que não tem esse condão de afastar, sem entrar no mérito aqui da atividade que a autora exerce, se é eficaz ou não. Me parece que não é o objeto desse processo. Nesse processo se entende que o Conselho Regional de Medicina teria causado um dano decorrente dessa sua atividade de levar à autoridade policial a notícia de que havia, em tese, a prática ilegal da medicina. E, portanto, diante desse fato, de não entender que isso constitui uma atividade ilícita ou que tenha causado dano à autora,
de maneira ilícita, porque o dano, se houve um dano, é decorrente daquele dano normal, esperado, aquele desconforto inerente à atuação dos órgãos estatais. Se nós estivermos indo para cá, tiver uma blitz ali pedindo a documentação, vai causar um desconforto, um atraso, a perda de um horário, mas isso é inerente à atuação dos órgãos aí que existem para essa finalidade. Portanto, eu mantenho integralmente a sentença e nego o provimento da apelação. Cumprimentando a eminente advogada, eu também acompanho o relator, estimadora Marga. Também estou acompanhando. Então, neste feito, a turma unanimidade negou o provimento à apelação. Esses processos. Não tem mais nada? Mais nada. Concluímos a nossa longa sessão. Trata-se da minha